Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 90 da NBR 6122 de 2019. Vem comigo, essa aula nós estamos dando sequência às estacas Frank. Hoje nós vamos ver sequência executiva, tintim por tintim, os detalhes, aqueles conselhos, aqueles alertas importantíssimos para quem projeta, para quem executa e para quem fiscaliza. Um forte abraço e vem comigo para essa aula. Então, pessoal, vamos para a nossa aula de número 90 da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, estou aqui com vocês, já é a aula de número 90, hein, pessoal? Puxa vida, passaram tantos meses aí nessa pandemia e estamos aí firmes para aprendermos essa NBR tintim por tintim, passo a passo, analisar projeto e execução de fundações, aspecto normativo, onde a gente amplia o nosso conhecimento técnico, amplia o nosso conhecimento teórico e prático para executar bem fundações, para projetar bem fundações. Estamos no anexo H, que são as estacas Frank, estamos na nossa segunda aula dos procedimentos executivos da estaca Frank. Estamos ficando forte na teoria para ser forte na hora de resolver problemas, para ser forte na hora de evitar problemas, né? Isso é muito importante para nós. Este anexo, então, estabelece procedimentos executivos, né? Revisando aquilo que a gente já viu na última aula. A gente quer complementar a seção de fundações profundas, no que tange a estacas Frank, né? Especificamente aos procedimentos executivos, aos insumos da estaca Frank e as diretrizes construtivas para as estacas Frank, né? Nós analisamos as características gerais na última aula, onde a gente conceituou o que seria a estaca Frank, né? As estacas Frank são executadas através da cravação de um tubo por meio de sucessivo golpe de um pilão em uma bucha seca que está aderida, acoplada, né? Essa bucha seca de pedra, de brita e areia, pedra e areia, aderida ao tubo. Então, à medida que eu cravo esse pilão, esse tubo, eu consigo levar essa minha bucha até o ponto da cota de apoio. Né? Então, é isso que a gente está fazendo quando a gente está executando uma estaca Frank. A gente tem uma bucha seca de pedra e areia, né? Com uma determinada altura. Eu tenho um pilão que crava, né, por sucessivos golpes, esse tubo que está aderido, né, a essa bucha. Então, eu vou estar executando isso de forma a chegar lá no ponto, né, na cota de apoio. Então, atingida essa cota de apoio, procede-se a expulsão dessa bucha. Então, eu expulso essa bucha, executando, então, essa base alargada. Essa base alargada vai ser composta dessa bucha, né, dessa bucha de pedra e areia, né? Instalação de armadura, e essa armadura ela é o que? Ancorada nessa minha ponta, né, nessa minha base alargada, e depois, né, faço a concretagem, né, a concretagem do fuste com simultânea retirada desse revestimento, deixando a estaca pronta para preparar o bloco, e aí é muito similar, para não falar igualzinho aos outros tipos de estaca. A execução da estaca pode apresentar alternativas, foi o que a gente falou, né? Executada em relação aos procedimentos da estaca padrão. Isso é inserido exatamente para a gente não ficar travado naquele procedimento anterior, do slide anterior, né? Desses parágrafos anteriores, no caso da norma, né? Perfuração interna, denominada cravação-atração, fuste pré-moldado, fuste encamisado com tubo metálico perdido, eu posso perder esse tubo, né? Deixar ele perdido, deixar ele lá, né? Fuste executado com concreto plástico vibrado ou sem execução da base alargada, né? A cravação do tubo, o H3, né, é executada por meio de golpes do pilão nessa bucha seca que está aderida ao tubo por atrito até a obtenção de uma nega. E essa nega, né, eu tenho lá duas maneiras de obter essa nega que devem ser utilizadas em todas as estacas, né? Primeiro, para 10 golpes de 1 metro de altura de queda do pilão, e em segundo momento, para um golpe de 5 metros de altura de queda do pilão. Eu preciso verificar isso e eu preciso prever isso. Os pilões devem
Então, obrigatoriamente ter peso e diâmetro conforme essa tabela H1 da norma, desse anexo H, né, que fala em função aqui, né, do diâmetro da estaca, eu tenho um peso mínimo e um diâmetro mínimo, tá? A ser seguido. Por exemplo, aqui, ó, diâmetro de 60 centímetros, o peso mínimo é 30 quilonewtons e o diâmetro mínimo 0,38 metros, ok? Perfeito? Diâmetro e peso do pilão para um correspondente diâmetro da estaca. Diâmetro e peso mínimo do pilão para o diâmetro da estaca correspondente. Lá no H4, a gente falou da execução da base alargada. A gente já falou um pouquinho antes, mas aqui repete-se na norma, né? Atingida a cota de projeto e obtida a nega especificada em projeto, expulsa-se, veja que é depois, né? Expulsa-se a bucha através de golpes do pilão com o tubo preso à torre. Então eu prendo o tubo, porque se eu não prender o tubo e continuar batendo, o tubo continua descendo. Então essa é uma informação importante para garantir que eu consiga expulsar a bucha e executar essa base alargada. A seguir, introduz-se um volume de concreto seco, o fator aguacimento previsto em norma de 0,18, formando assim a base, né? A seguir, introduz-se um volume de concreto seco, fator aguacimento 0,18, formando assim esta base, né? O que é importante a gente ver aqui, né? O pilão batendo e essa base vai ser formada. Na teoria, lá no cálculo, a gente considera isso como uma esfera, mas é bem teórico, né? Nós vamos ver uma foto aqui que mostra exatamente como é teórico essa nossa história, que o rapaz aqui do lado, né, mostrando essa estaca Frank que foi observada aqui após a escavação. Na confecção da base, né, é necessário que os últimos 0,15 metros cúbicos sejam introduzidos com uma energia mínima de 2,5 meganewton-metro para estacas com o quê? Com diâmetro igual ou inferior a 450. Então, eu tenho uma energia mínima, né, num volume correspondente que deve ser aplicada no final em função do diâmetro, né, em função do diâmetro da estaca. Igual ou inferior a 450 milímetros de diâmetro, esses 0,15 metros cúbicos últimos têm que ter uma energia mínima de 2,5 meganewton-metro. Para a estaca entre 450 milímetros e 600 milímetros, esses últimos 0,15 metros cúbicos têm que ter uma energia mínima para a introdução, né, de 5 meganewton-metro. E tem, por último, né, para estacas com diâmetro superior a 700 milímetros, os últimos 0,25, mudou um pouquinho aqui o volume, né, 0,25 metros cúbicos devem ser introduzidos com energia mínima de 9 meganewtons-metro, né? Então, isso é importante. Em caso de volume diferente, a energia deve ser proporcional ao volume, tá? A energia obtida pelo produto, é energia mecânica, energia de cravação, né? Energia de execução, aqui é obtida pelo produto do peso do pilão, pela altura de queda e pelo número de golpes. Então, essa é a energia que é obtida, controlando-se o volume injetado pela marca do cabo do pilão em relação ao topo do tubo. Volume, que volume? Esse 0,25 e esse 0,15 que a gente está falando ali. Colocação da armadura, já falamos isso na aula de hoje, recordando, né, que ela tem que ser o quê? Ancorada na base. Então, ao final da execução da base, coloca-se a armadura que deve ser ancorada na base. Então, ela está aqui, ó, sendo ancorada na base aqui, para a sua execução. A armadura é integral. No caso de estaca Frank, eu não tenho armadura parcial igual outros tipos de estaca, então é obrigatório que ela seja integral, pois faz parte do processo executivo da estaca e também é fundamental para permitir o controle executivo, né, dessa estaca, né? É fundamental. É constituído de no mínimo o quê? 4 barras, então eu tenho que ter no mínimo 4 barras, de A 50, de acordo com a tabela 4, que a gente já apresentou ela várias vezes. Você só me fala aqui, então, que é no mínimo, né, a armadura mínima é 0,4% da seção, né? Isso é importante também a gente ter, e ela é integral, a gente já falou isso aqui também, tá? A extremidade inferior da ferragem é feita, então, uma cruzeta de CA25, como mostra a figura aqui, soldado à armadura principal. Então, isso aqui é importante também, esse fechamento.
E hoje, a partir dessa segunda aula, nós temos como novidade aqui a partir do item H6, concretagem do FUST, né? Como é que é feita essa concretagem do FUST? Como é que é executada essa concretagem do FUST? A concretagem do FUST é feita lançando-se sucessivas camadas de pequeno volume de concreto seco, então sucessivas camadas de volume de concreto seco, com um fator aguacimento um pouco maior, o dobro, né? Do lado da ponta, né? 0,36. Mas ele mostra claramente qual é o fator aguacimento necessário aqui, normativo, né? Com apiloamento e simultânea retirada do tubo, a gente já falou disso, né? No caso de FUST vibrado, o fator aguacimento deve ser adequado a essa metodologia executiva. Então, ele fala de um fator aguacimento para apiloamento do concreto, né? Mas ele fala, eu posso vibrar concreto? Posso, eu tenho essa alternativa. Só que aí o fator aguacimento tem que ser adaptado a essa metodologia. Isso é importante, né? Nessa operação deve-se garantir o quê? Uma altura mínima de concreto dentro do tubo. Então eu tenho que ter uma altura mínima de concreto dentro do tubo, exatamente para garantir essa operação, né? A concretagem deve ser feita até pelo menos 30 centímetros acima da cota de arrasamento, pessoal. A gente precisa executar arrasamento. Essa camada final de concreto, essa quantidade final de concreto, ela precisa ser quebrada ali, porque é um concreto, devido à segregação e alguns outros acontecimentos, ele é um concreto de baixa qualidade. Então, eu preciso chegar pelo menos para 30 centímetros para eu cortar esses 30 centímetros, né? Então, isso é importante. Lembrando que a cota de arrasamento é a cota o quanto a estaca entra no bloco, né? Então, acima dela, no mínimo 30 centímetros, né? Deve ser controlado o encurtamento da armadura durante a execução do FUST. Eu tenho que tomar esse cuidado, né? Eu posso ancorar ela mais e deixar sem armar a parte superior. Então, eu tenho que tomar cuidado na movimentação dessa armadura, na movimentação mesmo da armadura durante o processo de concretagem do FUST e também de plastificação do concreto, né, na parte de vibração do concreto, na verdade, tá? Quando ele for vibrado, né? E apiloamento do concreto quando ele for apiloar. Então tá, no caso de execução de uma estaca lá, item H7, sequência executiva. Gente, isso aqui é uma coisa importante, a gente até abriu um parênteses aqui aos projetistas, que essa parte de especificação e sequência construtiva, né, procedimento executivo que vem em projeto, né, isso é uma coisa muito importante. Às vezes nós temos a previsão de um tipo de execução e a obra pensa de uma outra forma, entende o seu projeto de outra forma. Então, eu sugiro que muitas das vezes a gente possa ter desenhos de sequência executiva que fiquem bem claros para quem for executar, o passo a passo executivo. Isso é importante. É um parênteses que eu falo como sugestão profissional para vocês, né? Aqui no H7, sequência executiva, no caso de execução de uma estaca tipo Frank, é necessário que todas as demais estacas situadas em um círculo, olha aqui a dica, tá? Um círculo igual a 5 vezes o diâmetro da estaca estejam cravadas e concretadas há pelo menos 12 horas, para não ter uma influência negativa nesse círculo de influência, tá? Então, o que eu vou olhar? A estaca que eu vou executar, eu só posso executar ela se, num círculo igual a 5 vezes o diâmetro dessa estaca, todas as estacas que aqui cravadas já tenham mais de 12 horas de concretagem. Isso é uma regra, tá? É necessário, tá aqui bem claro, ó, é necessário que todas as demais estacas situadas nesse círculo igual a 5 vezes o diâmetro estejam cravadas e concretadas há pelo menos 12 horas. Quando se deseja eliminar o risco de levantamento das estacas vizinhas, então quando a gente deseja eliminar esse risco, né, de levantamento das estacas vizinhas ou minimizar os efeitos de vibração, né, então eu estou querendo minimizar, então eu quero eliminar o risco de levantamento das estacas vizinhas ou minimizar os efeitos dessa vibração da execução. Deve-se empregar metodologia executiva apropriada, como um pré-furo, cravação a tração ou furo de alívio. Eu estou trabalhando a região geotécnica de referência de execução minha aqui, para que essa execução não impacte
com outras estacas próximas. Então, quando a gente quer eliminar esse risco, eu tenho atividades que eu posso fazer para que eu reduza esse risco de problemas de levantamento de estacas vizinhas. Atenção! Pelo menos 1% das estacas, normativo, pelo menos 1% das estacas e no mínimo uma por obra deve ser expostas abaixo da cota de arrasamento e, se possível, até o nível d'água, e esse, se possível, é claro, a questão de execuibilidade disso, né? Para a verificação de sua integridade e qualidade do fuste. Isso é exatamente, a norma pede isso obrigatoriamente, em pelo menos 1% ou pelo menos uma estaca, para garantir a qualidade desse fuste. Para verificar a qualidade e integridade desse fuste. Isso é muito importante, gente. Isso não é só um pedido, não é só porque é uma exigência de norma. A norma exige isso porque isso é importante para a qualidade e integridade, a verificação da qualidade e integridade da sua estaca. Então, pelo menos 1% e no mínimo uma por obra deve ser exposta abaixo da cota de arrasamento para a gente ver isso, fotografar, registrar, deixa isso bem registrado, que foi analisado, ou, se possível, até o nível d'água, né? Isso é importante porque essas questões até de integridade e qualidade realmente dessa execução do fuste, tá? Quando se deseja eliminar, então, o risco de levantamento, eu tenho realmente que fazer esses processos, né? Eu posso fazer os processos de pré-furo, cravação, atração ou furo de alívio, foi o que a gente já falou e estou reafirmando. O item H8, que é o preparo da cabeça e ligação com o bloco de coroamento, a gente precisa alertar o que já foi falado lá, eu tenho que concretar isso até 30 centímetros acima da cota de arrasamento, no mínimo, tá? E para a ligação da estaca com o bloco, né? Essa ligação da estaca com o bloco de coroamento deve ser observados a cota de arrasamento e o comprimento das esperas, arranques definidos em projeto. Eu tenho as esperas que ancoram, né? Essas esperas que saiam das estacas, eu tenho que respeitar essas esperas, eu tenho que respeitar essa cota de arrasamento, eu tenho que limpar essa base e verificar tudo isso aí, né? O trecho da estaca acima da cota de arrasamento deve ser demolido, então eu tenho que fazer alguma coisa para demolir acima, e eu tenho que demolir porque a norma fala que no mínimo 30 centímetros eu vou quebrar aqui, né? Porque a norma exige da gente pelo menos 30 centímetros acima da cota de arrasamento. Então, isso é feito, né? É exigido. Então, o trecho da estaca acima da cota de arrasamento deve ser demolido. A seção resultante deve ser plana, perpendicular ao eixo da estaca e a operação de demolição deve ser executada de modo a não causar danos. Informações importantes aqui nesse parágrafo, né? A seção tem que ser plana e perpendicular ao eixo da estaca, eu tenho que ter uma seção plana e perpendicular. Então, não é de qualquer jeito, não. Aqui, claro, né, gente, essa foto o cara não acabou ainda do serviço dele, não. Mas esse aqui, teoricamente, ele acabou. E nós estamos vendo uma inclinação aqui, né? Essa seção não está plana. Essa seção precisa necessariamente ser plana e perpendicular ao eixo da estaca. E esse procedimento de quebra aqui, de arrasamento da estaca, ele deve ser executado de modo a não causar danos à estaca, tá bom? Então, na demolição podem ser utilizados ponteiros ou marteletes leves. Esse parágrafo ele é idêntico às outras estacas, porque o procedimento na prática é o mesmo, né? Então, na demolição podem ser utilizados ponteiros ou marteletes leves, potência menor que 1000 watts, para seções de até o quê? 900 centímetros quadrados. O uso de marteletes maiores fica limitado a estacas cuja área de concreto seja superior a 900 centímetros quadrados. O acerto final do topo das estacas demolidas deve ser sempre efetuado com o uso de ponteiros ou ferramentas de corte apropriado, garantindo planicidade e perpendicularidade da estaca em relação ao eixo da estaca, né? Foi o que a gente falou, né? Caso haja concreto inadequado abaixo da... eu não posso ficar limitado, já falamos isso, né? A chegar na cota de arrasamento. Por quê? Caso haja concreto inadequado, eu estou vendo ali, né?
inadequado abaixo da cota de arrasamento, o trecho deve ser demolido e recomposto. Então, eu tenho que tirar esse concreto inadequado. Não é só ficar limitado para parar na cota de arrasamento. A norma me fala que se eu tiver um concreto inadequado, que eu executei inadequadamente, eu preciso demolir e recompor esse trecho, tá? O material a ser utilizado na recomposição deve apresentar resistência não inferior à do concreto da estaca. O material deve apresentar resistência não inferior ao concreto da estaca. Então, essa recomposição eu preciso fazê-la exatamente com o concreto, no mínimo com a mesma resistência do concreto da estaca. Bom, no caso de comprimento de arranque inferior, isso pode acontecer, eu tenho que verificar esse comprimento de arranque, se ele estiver inferior ao de projeto, está errado, tem uma não conformidade, eu devo, então, deve-se executar emenda por transpasse ou transpasse e solda, conforme a norma de concreto 6118 nos ensina, né? Nos orienta. Caso necessário, a estaca pode ser demolida e recomposta para que o comprimento da emenda seja respeitado. Posso fazer isso também, né? Fazer isso, tudo isso. Bom, o que a gente tinha para essa segunda etapa de aulas da NBR 6122 no que tange ao anexo H de estacas Frank era isso. Na próxima aula nós vamos encerrar esse assunto com os controles de qualidade, controles de execução, o que eu preciso anotar, o que eu preciso deixar claro, né? As armaduras, o que eu preciso analisar. Então, todo esse processo nós vamos dar continuidade na próxima aula. Espero que estejam gostando, deixe o seu like, inscreva-se no canal, indique o canal a outros colegas profissionais, colegas de escola, de pós, de profissão. A ideia nossa aqui é realmente transmitir o que a norma NBR 6122, Projeto e Execução de Fundações, nos exige e também nos ensina, porque ela nos ensina muitas coisas aqui e nos alerta para procedimentos importantes para garantir qualidade, para garantir integridade. A gente falou disso aqui hoje, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram dessa aula sobre as estacas Frank, parte 2? Espero que estejam aprendendo, que estejam divulgando o canal. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, divulgue para os seus colegas. Na próxima aula vamos encerrar esse anexo H. Vejam que estamos caminhando com informações importantíssimas para quem executa, para quem fiscaliza e para quem projeta. Um forte abraço e até a próxima aula.